Oi pessoal, estamos de volta no nosso canal, lidando com os desafios contemporâneos que não são poucos nem fáceis. Falamos sobre isso nos 3 episódios anteriores e nosso objetivo hoje é projetar para diante, para onde vamos. Muito difícil ter noção do para onde vamos, mas nós sem dúvida vamos para algum lugar. Tudo isso passa e a sociedade se reordena. No primeiro momento da pandemia, no primeiro momento do isolamento, parecia que tudo ia desabar, que a civilização não ia suportar. Como assim a máquina parar? Os estados já estavam endividados, a crise econômica já existia, o Rio de Janeiro, por exemplo, falindo na área de saúde. Então imaginar uma pandemia era o caos na nossa cabeça, mas não foi o caos. As forças voltaram a se reordenar, tudo voltou a caminhar. Portanto, temos sim algo adiante. O que nos espera? É isso que é importante a gente pensar aqui. Se tem uma coisa que foi marcante nessa nossa experiência, é o contato com o que a psicanálise chama de real. O real é aquilo que é imutável. Então, nós estamos diante hoje de algo, estivemos e ainda estamos diante de algo que é: eu não posso fazer charme diante disso, eu não posso usar beleza, eu não posso usar fama, eu não posso usar dinheiro para resolver o problema que eu tenho hoje, que é uma doença incurável, que mata pessoas. Então, qualquer um de nós, diante dessa situação, não tem o que fazer. Então, o que a civilização teve que enfrentar com a pandemia foi o que a gente chama de real, o imutável, a vida e a morte, né? Esse contato é tão intenso que ele realmente nos transforma e promove o que o Nietzsche chama, sabiamente, de transvaloração de valores. Como eu disse em outros episódios, a civilização nasce quando a humanidade, o sapiens sapiens, nasce quando ele descobre o valor da vida, que a vida é rara, por isso ele tem que cuidar dos remédios, das armas, das casas, para se proteger, porque a vida pode acabar a qualquer hora, né? E chegamos ao final com uma civilização exaurida, quando a vida não tinha nenhum valor. O que tem valor é a foto, a curtida na rede social, etc. Diante dessas duas oposições, né, do valor da vida e do desvalor da vida, nós nos deparamos com essa pandemia que nos impõe a morte. Então, quando tudo vai bem, quando o edifício conceitual que a modernidade construiu, com todos os seus andares, está no auge da sua prepotência, ninguém se transforma. A gente se transforma quando tudo cai. O fato de o mundo hoje estar vivendo uma queda, e significa queda de modelos, é também uma queda de valores, né? É exatamente nesse momento que tudo pode se transformar, de fato se transformar, né? Isso é o que Nietzsche chama de transvaloração, é quando todos os valores desabam, os valores que foram construídos para negar a vida, os valores que foram construídos para nos encantar com artifícios, enquanto o que realmente importa desaparece. Aquele bate-papo na esquina, aquela cadeira puxada do lado de fora, como se fazia antigamente para conversar com os vizinhos, o papo furado com o filho enquanto descasca uma laranja, isso desapareceu. Visitar um amigo doente e conversar sobre a vida e a morte, elaborar os nossos sofrimentos, tudo isso perdeu o valor. A própria arte, que é tão importante para revigorar a vida, para processar, por exemplo, quando a gente leva um fora amoroso, que parece, não, mas é grave, um amor da tua vida que te dá um fora, mas cantar uma linda música, né, nos intensifica. Então, todos esses valores subjetivos a gente foi perdendo em nome de uma excessiva virtualidade. E agora, com essa imensa dor que nesse momento nos toma a todos, também a hora em que a gente resgata o abraço, o olhar, o carinho, a importância da vida. Estar vivo é um valor enorme diante desse sofrimento que a gente está vivendo. A gente tem algumas maneiras de sair desse abismo contemporâneo, projetando adiante coisas mais afirmativas. Uma delas está presente aqui, eu vou citar um trecho da Espécie que Sabe, do Homo Sapiens, A Crise da Razão. O pensamento é nossa dignidade como ser humano, porque nos permite vencer o sofrimento, não por meio da eliminação da dor, como tem tentado a civilização com suas fábricas de ilusão, mas por meio de uma afirmação da vida em sua totalidade, ou seja, por meio de uma interpretação da vida que inclua o sofrimento, ao invés de tentar eliminá-lo.
O ser humano deixa de ser arrastado pelo sofrimento quando o utiliza como um impulso em direção a jornadas cada vez mais difíceis. O sofrimento é um impulso para a vida e o que dignifica o humano é sua capacidade de afirmar aquilo que o aflige, invertendo a direção das forças. Todas as coisas podem ser interpretadas de infinitas maneiras. Ver o mundo a partir de novas perspectivas é a meta. Não mais uma cultura que se componha desde seu princípio como contra a natureza, mas uma cultura que tenha como alvo afirmar a vida e fortalecê-la. Quem sabe a sociedade, a civilização, não possa se reconstruir a partir disso, do valor da vida. É isso que Nietzsche chama de transvaloração dos valores. Super criticado como pessimista. Não! Ele parecia pessimista porque tudo que era civilização ele criticava, mas ele criticava a civilização em nome da vida. E a civilização nega a vida. Essa é a maior inversão do coronavírus daqui por diante. Resgatar o contato, o abraço, o vizinho, o outro. Valorizar o pequeno, a suavidade, a poesia da vida, a arte. Uma luzinha pela fresta de uma janela, a gente está valorizando, porque a gente não tem mais sol lá fora. Uma fresta de luz tem um grande valor, não é? Uma voz de alguém, um carinho que alguém te manda tem um enorme valor. Que o valor das coisas possa de fato ser resgatado e ele não é a compra, nem o produto e muito menos essa ideia de felicidade. A ideia de felicidade vem como a grande salvação, né? Tem alguém que você vai votar e vai produzir a felicidade para o seu país, alguém que você vai se casar e que vai dar a felicidade para a sua vida, alguém que você vai encontrar e que... Não, a vida é difícil, é dura e diz respeito à sua superação diária. A vida é tão difícil e a superação diária é tão dura que eu preciso dos outros, comigo, para vencer essas dificuldades. Então, eu queria instaurar com vocês um princípio que pode ajudar muito a gente a reconstruir nossa sociedade. E a gente vai reconstruir isso não com grandes eventos, mas com pequenos, né? Nossa sociedade, que eu digo, a nossa família, nosso convívio diário, é a soma dos nossos pequenas ações e convívio diário que vai realmente mudar esses valores e transvalorar, não é? E eu chamo de princípio de fragilidade. Hoje a gente pode falar dele. O que move a nossa vida é o princípio de fragilidade. Todos somos pequenos, todos padecemos de ocorrências pessoais e de um vírus invisível. Eu posso ser, e não sou, mas poderia ser, né, se fosse, a mais bela das mulheres ou dos seres humanos, o mais rico dos seres humanos, o mais famoso, o mais poderoso, mas mesmo assim eu posso morrer por um vírus invisível, não é isso? Posso morrer porque alguém que eu amo não olhou para mim direito. Então não adianta ter tudo que teoricamente é importante ter, estar dentro dos modelos, agradando aos outros, podendo comprar essa liberdade que a sociedade me disse que eu poderia comprar, mas um vírus invisível acaba comigo e um olhar torto também pode acabar comigo. Portanto, somos todos ninguém, grãos de areia, diante do que realmente nos importa. O amor, o convívio, a troca, o carinho, isso é que realmente nos importa. O princípio de fragilidade diz, se eu sou tão frágil assim que tudo pode me derrubar, uma gota de orvalho pode acabar comigo. Uma queda, uma curva mal feita, né? Tudo pode acabar comigo. Se eu sou tão pequena, por que eu não estabeleço a ideia do princípio de colaboração? O princípio de fragilidade é isso, que me diz quem eu sou no mundo, né? Pequena, uma poeira. Então, se eu sou tão pequena, por que não estabelecer o segundo princípio, que é o princípio de colaboração? Eu realmente existo quando ao meu redor as coisas caminham. Eu não posso existir isolada, então eu preciso do meu vizinho, dos meus filhos, das pessoas com quem eu convivo, eu preciso do meio ambiente, eu preciso da natureza, eu preciso dos animais, eu preciso de uma boa alimentação, eu preciso da arte, da música, da dança, do teatro, preciso da arte, né? Preciso da poesia, preciso da ciência, muito, muito, preciso da ciência, preciso de tudo, não é isso? Então que a minha relação com a exterioridade seja uma relação de colaboração de alguém que se sabe frágil, pequeno e único. Diz o Nietzsche, o ser humano é, na natureza, o que não tem muitos atributos pessoais, tipo dentes imensos, o ser humano não corre muito, ele não tem dotes físicos que garantam a sua sobrevivência. Para sobreviver, ele precisa viver em grupo. E viver em grupo tem a dor e a alegria, né, de viver em grupo. Tem a alegria do grupo, que enquanto um dorme,
o outro vigia, o outro caça, né? O outro planta. Então o grupo, a divisão de trabalho facilita as coisas para todo mundo. Por outro lado, o grupo tem a vigilância, tem o olhar, tem a moral, tem o poder de uns sobre outros, tem as hierarquias sociais, tem as desigualdades sociais. Esse jogo civilizatório da convivência é o nosso maior desafio. Portanto, a civilização só poderá se reordenar a partir de novos valores, se partir do princípio de fragilidade e se completar com o princípio de colaboração. A gente podia falar horas sobre isso, mas uma coisa é fato. Diante do coronavírus, tem dois tipos de reação. Algumas pessoas vão sair daqui, alguns grupos, né? Alguns países e alguns, sei lá, alguns seres humanos, algumas pessoas dispostas a ganhar ainda mais dinheiro, já que perderam. Dispostas a explorar ao máximo os outros. Porque, afinal de contas, o coronavírus lhes tirou o dinheiro e poder. Isso é inegável. Não tem como eliminar esse tipo de conflito. Mas a gente sabe também que, de outro lado, terão pessoas que sairão dessas, inclusive pessoas que têm muito dinheiro e que não têm, mas sairão dessa exatamente valorizando o contrário, que é o bem viver, que é o compartilhamento, que é a alegria, que é a relação harmônica com a natureza, com a arte e com a vida. O resultado desse conflito a gente não sabe exatamente qual vai ser. Sairão ações muito variadas, mas nós estamos aqui exatamente para incentivar esse novo modelo, o modelo de colaboração econômica, de uma redistribuição de renda, né? Afinal de contas, as pontas para rodar a máquina de modo minimamente harmônico, não dá para ter pessoas tão abandonadas na sociedade sem mínimo de respeito aos direitos humanos e de cidadania, e muito menos pessoas que acumulam números que nem mais significa dinheiro e nem valor. Redistribuição de renda, revalorização, reavaliação, né, da vida, revalorização da vida, da presença e do convívio. Isso parte do princípio de fragilidade, inevitavelmente. Então é esse o mundo que a gente aponta e que a gente espera. Novos modos de ordenação que já existem em rede, tendo como centro a experiência de viver inédita. Um dia nascemos e um dia vamos morrer. Não podemos esquecer da trajetória da vida, não podemos esquecer que a dor da consciência se contrapõe com a dor da arte, da criação, da música, da invenção. Não podemos esquecer que as coisas mais importantes da vida são as pequenas, os momentos de amor, quando nasce um filho, quando você encontra o amor da sua vida, um dia que você foi naquele lugar. Não é? Então, resgatar esses valores é o desafio que nós temos nesse nosso mundo. E é aí que a gente tem que investir. Eu espero vocês juntos nessa luta, né? É fácil olhar para tudo isso e dizer: vamos caminhar para uma desigualdade cada vez maior, o mundo, a fome vai aumentar muito, o totalitarismo vai crescer por causa do controle das doenças e das pandemias, né? O ser humano vai se exaurir ao máximo. Sim, mas e o que adianta dizer isso? Isso pode parecer óbvio, mas eu prefiro apostar na exceção. E é aí que eu queria contar com a sua colaboração. Vamos apostar na exceção. Tudo pode acontecer a qualquer hora, tanto para o pior, como foi a pandemia, como para o melhor. Por que, da mesma maneira como tudo se inverteu há pouco tempo, a gente não pode inverter esse jogo novamente para uma sociedade minimamente sustentável, mais ética e mais justa? E é nessa direção que eu estou investindo, que eu convido vocês, uma transvaloração de valores que tenha como centro o valor da vida. Então é isso, continuaremos discutindo nosso cotidiano, nossos desafios contemporâneos, e eu espero vocês no próximo programa. Até lá!